A base do relacionamento. Lucas 6:31 trouxe em algumas versões. A primeira versão é essa amplificada que diz assim: como você deseja e gosta que os homens façam com você, façam exatamente igual a eles. Aí a Bíblia Viva vai falar o seguinte: trate os outros como quer que os outros tratem você. O que é que tem a ver esse texto que fala sobre plantação, colheita, semeadura? Mas, na verdade, tem tudo a ver. Porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que eu quero colher, eu preciso plantar. Não há colheita sem plantação. A gente sabe disso, né? Isso não é nenhuma novidade. Se eu quero plantar, eu preciso colher, eu preciso plantar. E aí, eu colho o tipo de semente que eu planto. Né? Eu fui agricultor por um bom tempo da minha vida, né? E se eu plantei feijão, eu não poderia querer colher algodão, milho, outra coisa. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Na Bíblia, a Bíblia nos ensina sobre a lei da semeadura. E essa lei da semeadura diz que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Né? Então, gostaria de falar sobre isso, biblicamente falando. Não colheremos boa relação em família se primeiro não plantarmos uma boa relação. Então, biblicamente falando, né, na família também é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Para colher, eu preciso plantar. Então, vamos pensar aí nos relacionamentos familiar, né? A Bíblia nos ensina, então, que para colher uma boa relação em família, nós precisamos plantar. Tem gente que acha que vai cair do céu, né? Eu não sei, talvez você já tenha olhado para uma família e aí você fala assim, nossa, que família abençoada, que família boa, que família que parece que não tem problemas, né? Família harmoniosa. E, de fato, existem famílias harmoniosas, mesmo em crises, e não quer dizer que famílias harmoniosas não tenham problemas. Todas as famílias, né, têm problemas, a gente sabe disso. Não tem como não ter problemas. Uma vez eu encontrei com um casal, e aí perguntou para ele assim, e aí, você tem problema? Não, não tenho problema nenhum. Eu nunca tive problema com a minha esposa, com os meus filhos. Não dá para acreditar, né? Isso é ilusão, isso é mentira. Né? Todas as famílias têm problemas. Famílias bíblicas, né, tiveram seus problemas, de homens e mulheres de Deus. Todas as famílias têm problema, mas dá para viver em harmonia, mesmo nos momentos de crise no qual nós estamos passando nessa pandemia aí. Mas como essas famílias conseguem, então, né, viver esse padrão, viver essa harmonia, onde está tudo destruindo, está tudo caindo, mas existem famílias que ainda estão firmes e ainda conseguem viver em harmonia, mesmo diante de tudo isso que nós temos visto, né? E ouvido também. Porque eu creio que eles plantaram uma boa semente, plantaram um bom relacionamento. Para hoje, eles estarem colhendo isso. Então, biblicamente falando, se eu quero colher, né, um bom relacionamento com a minha família, esposa, filhos, né, todos os âmbitos do relacionamento, eu preciso entender, nós precisamos entender que eu preciso plantar. Eu preciso plantar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eclesiastes 11, versículo 1 diz assim: seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Que eu preciso ser generoso e nessa questão de abrir, né, a nossa vida para investir, para plantar, ser generoso com os outros, porque isso vai acabar voltando para nós. É assim, você quer ser compreendido, dê compreensão. Você quer receber atenção, dê atenção. Você quer receber perdão, dê perdão. Você quer ser amado, dê amor. Você quer dinheiro, dê dinheiro. É isso que a Bíblia ensina. Tudo que eu quero colher, eu preciso plantar.
Então, se eu quero, né, uma boa harmonia na minha casa, eu preciso plantar amor. Eu não posso querer que a Mirelle, que a Eloá, pensando aqui em casa, né, me ame, mas eu não estou nem aí para plantar esse amor na minha casa. Eu vou colher amor se eu plantar amor. Eu vou colher perdão se eu plantar perdão. Né? E aí, eu até coloquei, né? Você quer ter dinheiro, dê dinheiro. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Que é melhor dar do que receber. A Bíblia fala isso. Não sou eu que estou dizendo. Então, é tudo uma lei da semeadura. Aquilo que eu quero colher, eu devo plantar. Mas você pode chegar agora e falar assim, mas Emerson, o que é que eu faço? Porque até agora eu só fiz coisa ruim. Eu não plantei nada. Pelo contrário, eu só quis receber. Eu só quis que o outro me desse. Eu só quis amor, perdão, compreensão. Mas eu nunca fiz nada. Né? O que eu faço? Porque eu tenho colhido tudo que eu plantei de errado. Decisões erradas que fiz, aquilo que falei, que não era para ser dito. Então, eu estou colhendo hoje aquilo que eu semeei no passado. Então, como eu posso fazer? Aí a Bíblia vai falar sobre a segunda chance. Né? A segunda chance. Que segunda chance é essa? E aí eu quero trazer um texto para vocês, que é um texto bem conhecido, que eu já até compartilhei esse texto, né, em outras mensagens, que é o texto da mulher pega em adultério. Essa mulher, as pessoas veem ela ali no ato de adultério e leva ela para Jesus, para pegar Jesus, né? Na verdade, eles querem tirar alguma coisa de Jesus, desmascarar Jesus. Então, eles trazem essa mulher para Jesus e então eles apresentam essa mulher para Jesus com uma sentença, morte, porque a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar, ela tinha que morrer. Então, tinha ali uma sentença para aquela mulher, né? E aí, então, eles trazem essa mulher para Jesus. Aí que é interessante, porque aí entra a segunda chance. A segunda chance, ela entra quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante de Deus, com a presença de Deus, sempre pode ter uma segunda chance. E aí, então, João 8, 10, Jesus diz assim, então Jesus se ergueu novamente e disse a ela, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles condenou você? Olha o que a mulher respondeu. Não, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não. Vai embora e não peques mais. Havia uma condenação para aquela mulher, ela mesma estava consciente de que ela seria apedrejada, que ela seria morta, mas Jesus, estando ali presente, ele revela ali, né, uma segunda chance para essa mulher, dizendo, olha, cadê os teus acusadores? E ela falou, não tem ninguém. E aí então, Jesus fala para ela, vai embora e não peques mais. Jesus dá uma segunda chance para essa mulher, aqui nesse texto. Deus está envolvido quando se fala de pessoas em construção e muitas vezes em reconstrução. E é verdade, Deus está presente e Ele quer construir ou reconstruir, quem sabe, se existem áreas da nossa vida, da nossa família, do nosso relacionamento que está em ruína, Deus ele está empenhado em reconstruir. Basta estarmos na presença de Deus. Essa mulher, ela veio para a pessoa certa. Ela veio, mesmo tendo uma sentença de morte, ela veio parar perto de Jesus. Quando não tinha nenhuma chance mais. Jesus presente, sempre há uma segunda chance, terceira chance, quarta chance, porque é isso que Deus faz com a gente, né? Deus sempre nos dá uma chance. Quantas vezes erramos? Quantas vezes pecamos? Quantas vezes pisamos na bola? Mas Deus, ele nos dá uma chance. Pedro negou e Jesus deu mais uma chance. Deus sempre nos dá chances. Glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor, ele nos trata diferente das pessoas. O Senhor sempre nos dá
uma chance de construção, de reconstrução, porque Deus está empenhado. João 8, de 1 a 11, né? Esse texto que a gente não leu por conta do tempo, mas que fala sobre essa mulher pega em adultério, ela tem, esse texto nos traz pelo menos 3 lições, né? 3 conclusões que podemos tirar dessa passagem sobre relacionamento, que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira: onde não há mais possibilidade de restauração para o homem, Deus mostra que a possibilidade existe. Glória a Deus por isso. Como eu falei, esses homens ali, nesse contexto do livro de João, eles trazem essa mulher, pega em adultério. Pela lei, ela tem que morrer. Pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada. E olha que interessante, porque ali já não tem nenhuma possibilidade mais para aquela mulher. E ela sabe disso, como eu disse, ela tem consciência disso, que chegou o fim, ela vai ser morta, apedrejada. Mas aí, né, quando não há mais possibilidade de restauração para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família, Deus mostra que a possibilidade existe. Porque Jesus, diferente dos homens, ele sempre tem uma nova perspectiva de olhar a situação. Ele sempre tem um novo jeito, Deus sempre tem uma solução. A questão é que nós olhamos para a situação, seja ela qual for, e aí a gente mesmo dá uma sentença dizendo, olha, não tem mais possibilidade. Assim como os discípulos, quando falaram de perdão, eles chegaram para Jesus, depois de perguntarem para Jesus quantas vezes deveria se perdoar. E aí então Jesus fala para eles, e eles falam assim, mas isso é impossível. Como perdoar tanto? E aí Jesus fala, é verdade, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Em outro contexto, os discípulos falando sobre salvação, como deveria ser salvo, e eles também entendem que é impossível. E aí Jesus também fala, olha, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Aqui, para essa mulher, não tinha mais chance, não tinha mais possibilidade dela escapar ali com vida. Mas Jesus mostra, né, que a possibilidade existe. Então eu gostaria de que você olhasse agora para os seus relacionamentos, para a sua família, e não olhasse, sabe, com um olhar de impossibilidade, de que não existe mais nada a fazer, porque aonde a presença de Jesus, alguma coisa pode acontecer e existe sim uma possibilidade. Vivemos dias onde a impossibilidade para o homem é mais real do que a possibilidade. É verdade. Por quê? Porque você olha o índice, né? A própria pesquisa, eu falei, né, de divórcios que tem aumentado e que na pandemia aumentou mais de 54%. Quando você olha para a situação da família, as famílias, a maioria todas desajustadas. Então, quando você olha para essas estatísticas, pensando o seguinte, não, olha, o real é isso aqui. Isso não é o real. O real é aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a Bíblia e a palavra do Senhor diz para nós. Mas muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e aí, na verdade, isso se torna o real. Por quê? Porque o foco, na verdade, é sempre o outro, né? O foco da impossibilidade é sempre o outro. Você olha para outra pessoa e aí você não dá a chance para outra pessoa, porque, na verdade, você olha para outra pessoa com um olhar de condenação. O exemplo, né? Não dá mais porque ele é assim, não dá mais porque ela é desse jeito, não dá mais porque, não, eu já tentei, mas ele erra, ela erra, não vou dar mais chance, não. Então, a gente olha para tudo isso, né? Sempre olhando para outra pessoa, mas nunca olhando para si. Nunca olhando para os nossos problemas, né? É sempre do outro. É sempre o outro que está errado. É sempre o outro que tem que mudar. Eu não estou falando que o outro não tem que mudar, mas será se eu também não tenho que mudar? Será se a impossibilidade só está no outro? Porque o outro não tenta, porque o outro não faz, porque o outro não ama, não perdoa, mas e eu?
Tenho plantado essa semente do perdão, do amor, da compreensão? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso, né? E parar de culpar o outro, porque nos aconselhamentos que temos feito ao longo desses tempos, nesses anos, o que mais tenho ouvido e visto é que o ser humano, e é natural, normal, culpa o outro. Não, pastor, não dá porque ela é desse jeito, porque ele é desse jeito, e a gente sempre joga a culpa no outro. Eu não estou falando que o outro não tem culpa, mas será se eu também não tenho? Responsabilidade, culpa desse relacionamento está em ruína, da minha família está em ruína. O problema de hoje é que ninguém abre mão da sua razão. A maioria das pessoas vive debaixo da força do eu tenho razão. É isso. Não, mas eu tenho razão. Não é assim? Quando muitas vezes nós vamos até discutir a relação, né? O famoso DR, e a gente vai conversar. A gente não vai conversar desarmado. A gente não vai para uma conversa, né, totalmente despido, dizendo assim, peraí, eu vou para esse diálogo, para essa conversa, seja com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai, eu vou desarmado. Não, a gente já vai armado e olha, com bazuca, metralhadora, né, rifle, sei lá, a gente vai armado, né, com tudo que a gente pode. E aí a gente se fecha e a gente fala assim, não, mas eu não tenho culpa, eu não errei, né? Eu não errei. E a gente não consegue enxergar os nossos erros, mas enxerga muito bem os erros dos outros, porque é isso, né? É fácil a gente enxergar só os erros dos outros. Mas nessa construção ou reconstrução, qual é a minha parte nisso? Você pode até ter razão em algum momento. Mas, gente, quando se fala de relacionamento, não existe eu tenho razão. Quando se fala, né, de relacionamento conjugal, por exemplo, não existe eu tenho razão, porque a Bíblia diz que os dois se tornaram uma só carne. Então não existe mais eu ou Mirelle. Existe nós, existe a nossa família. Então não existe eu tenho razão. Quando eu falo e eu digo eu tenho razão, na verdade eu quero me justificar e dizer o problema não é comigo, o problema é com você. Romanos 13:10 diz, o amor não faz mal a ninguém. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele, o amor, é a única lei que vocês precisam ter. O que deve ser a base dos nossos relacionamentos, sabe? É essa semente do amor que a gente tem que plantar sempre. E a gente não planta só uma vez. A gente planta todos os dias. Você pode dizer, não, mas eu já plantei uma vez. Não. São sementes que a gente precisa plantar todos os dias, para a gente ir colhendo também. Eu tenho razão. Precisa sair da minha mentalidade como única forma de me relacionar. Gostaria que você pensasse nisso. O eu tenho razão precisa ser retirado do nosso ambiente familiar, da minha família, da sua família, sabe? Como a única forma de nos relacionar, porque não vai dar certo. Quando eu me relaciono dizendo eu tenho razão, na verdade eu estou me isentando da culpa e colocando a culpa tudo no outro ou na outra pessoa. No exercício do amor prático de Deus, a lei eu tenho razão não governa o nosso comportamento. Amém? Não pode. Se estamos falando de uma família que tem Deus como centro dessa família, de homens e mulheres que buscam a Deus e que são servos e servas de Deus, sabe? Essa lei do eu tenho razão não pode governar a nossa vida, a nossa família, o nosso comportamento. Por quê? Porque nós temos algo maior do que o que eu acho, do que eu penso, que é a palavra de Deus que deve conduzir a nossa vida e a nossa família. 1 João 3,18 diz, filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isto pelas nossas ações.
Olha que tremendo texto. É fácil eu dizer para a Mirelle e para a Eloá que eu as amo. E eu preciso falar isso, claro. Tem gente que não fala, não, eu só mostro. Não, a gente precisa falar. E falar isso todos os dias. Elas querem ouvir. E é tão bom a gente ouvir. É tão bom. É tão bom quando a Mirelle chega Emerson, eu te amo. Eloá chega e fala, ô papai, eu te amo. É tão gostoso. E a gente precisa chegar assim, ou homens, mulheres, a gente precisa chegar. Pais, mães, filhos. A gente precisa chegar para nosso ambiente de relacionamento e declarar o nosso amor. Mas muito mais do que palavras, além de palavras, tem que ter a prática. Tem que ter as ações. Porque eu falar que eu te amo e eu não mostrar que eu te amo, não vai dar certo, né? E é isso que o texto diz aí. Alguém disse, as palavras não provam as ações que provam as palavras. Eu acredito que os dois precisam andar juntos, não é? Eu não posso só fazer e não falar nada, como também eu não posso só falar e não mostrar isso. Ah, eu te amo, mas eu não faço nada. Ah, eu me preocupo com você, mas na prática eu não estou nem aí. Então, precisamos ajustar isso aí, né? Precisamos falar, mas não só falar. Precisamos praticar. Segunda lição que a gente tira desse texto da mulher adúltera é que relacionamentos são surpreendidos por falhas e erros de ambas as partes. Como eu falei, não existe uma pessoa que errou sozinha. Não existe. Aquele ditado que diz, né? Quando não quer, dois não briga. A outra pessoa pode até errar mais, mas falando do relacionamento familiar, a gente precisa pensar, peraí, não só foi ela que errou, não. Não só foi ele que errou, não. Eu também tenho a minha parcela, a minha contribuição para minha família estar desse jeito. As imperfeições podem ser vencidas quando existe cooperação de ambas as partes. Amém? A gente quer vencer, ok, a situação, vamos pensar, seja no casamento, na criação dos filhos, na família, está ruim, tem ruínas na nossa família. O que podemos fazer? Tentar reparar isso, né? Vencer tudo isso com a cooperação de ambas as partes, não só de um, mas a família se reunir, né, para que essa situação possa ser resolvida. Quer que te venha à mente esses dois exemplos aí? Nós temos aí o primeiro exemplo, né, o frescobol, e nós temos o segundo exemplo aí, para o Johan aí que gosta de tênis, né? O tênis, nós temos aí uma competição. O foco aí é o erro do outro. Eu preciso achar o ponto fraco do outro, porque eu preciso vencer. Né? No tênis não existe dois vencedores, só existe um vencedor. E eu preciso, então, olhar, estudar o meu oponente, o meu adversário, e, então, trabalhar nas questões mais fracas dele ou dela para poder derrotá-la. Então, aqui é uma competição. Mas o frescobol não. O frescobol, um tem que jogar com o outro e aí tem que ter uma cooperação, porque se eu estou jogando frescobol com outra pessoa e eu jogo uma bola ruim para o outro, ela vai ter dificuldade de dominar essa bola, de mandar de novo para mim. Então eu tenho que jogar para o outro a melhor bola possível, porque é um jogo de cooperação. Aí não existe vencedor. Quanto mais ficar com a bola no ar, sem cair, né, é o ideal. Então, aqui há uma cooperação. Na família tem que ser da mesma forma. A gente tem que pensar aí no jogo do frescobol. Quando um tem que olhar para o outro, não para os defeitos do outro, para jogar na cara, mas tentar jogar a bola melhor para o outro. Tentar fazer o melhor para o outro, para que o outro também possa jogar a melhor bola para a gente. Entende, gente? Não é uma competição, mas
é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Muitas vezes a gente fala assim, mulher, se vira aí na criação dos filhos, se vira aí, a família está assim por causa de você, né? Ou então a gente terceiriza, né? Terceiriza a questão da família para a escola, para a sociedade. Não, nós precisamos, né? A família precisa sentar e pensar o seguinte, espera aí, o meu sucesso é o sucesso seu e nós precisamos trabalhar em equipe, não um contra o outro. O que eu tenho percebido já há um bom tempo é que parece que existe ali uma competição do esposo, da esposa, dos filhos, para ver quem vai ser o melhor, para ver quem vai ganhar, mas não é essa partida de tênis, mas é a partida do frescobol, onde tem que ter, né, a melhor cooperação, porque é o trabalho em equipe. Colossenses 3,14, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Deixe que o amor dirija a vida de vocês. Reconhecer erros e falhas pessoais é o primeiro e vital passo para a verdadeira mudança. Amém? Reconhecer em que eu estou errando, em que eu estou falhando. Ao invés de apontar o erro do outro, ou tentar achar o erro do outro, olhar para si e falar assim, olha, e perguntar, mas Deus, em que eu estou errando na construção do meu relacionamento? Quais são as minhas falhas? Aí sim, para existir uma mudança, para ter uma mudança, é preciso ter o reconhecimento de erros e falhas. Terceira lição e última que a gente aprende aqui com esse texto. A presença de Deus num relacionamento de família é a oportunidade para que a segunda chance aconteça. Como eu falei, essa mulher, ela foi trazida até quem? Até Jesus. Não tinha pessoa melhor para aqueles homens, aquelas pessoas, colocar essa mulher. Não teve tribunal melhor para ela. Quando a trouxeram e a colocaram perante Jesus, ali sim, a presença de Deus, né, estava promovendo ali uma oportunidade de uma segunda chance para aquela mulher. Glória a Deus por isso. A segunda chance para aquela mulher do texto de João 8 não seria dada pelos homens, mas trouxeram a presença de Jesus. Glória a Deus por isso. Para aqueles homens, já tinha uma sentença de morte para aquela mulher, mas para Jesus, não. Aonde a presença de Deus está, aonde a presença de Jesus está, sempre há um novo recomeço, sempre há uma nova chance. Lembra de João capítulo 2, do casamento de Caná da Galileia, onde faltou o vinho? E aí Maria, percebendo, chega para Jesus e fala, olha, acabou o vinho. Ali, acabar o vinho era acabar a alegria, porque o vinho simboliza a alegria. Você imagina aquela festa. Mas Jesus está presente ali naquela festa. Jesus tinha sido convidado. E aí ele pode transformar a água em vinho e trazer alegria para aquela festa novamente, para aquele casamento, que já ia começar ruim. Imagina a lua de mel daquele casal. Já ia ser uma lua de mel frustrada, né? Mas Jesus consegue trazer vida e consegue dar uma nova chance, uma segunda chance. É assim que Jesus faz quando estamos na presença dele, né? A segunda chance veio pela intervenção da consciência de Deus sobre aqueles que não a queriam. Como eu falei, os homens queriam o quê? Apedrejá-la. Está aqui essa mulher. A lei diz que ela tem que ser morta. Então, o que é que você vai falar? Então, a segunda chance, ela vem pela intervenção de Deus. Sabe por quê? Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos, a gente pensa o seguinte, não, errou uma vez, até perdoa, mas se errar duas, acabou. Mas, diante de Deus, quantas vezes a gente erra? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu chego para Deus e Deus me perdoa? E aí eu acabo errando de novo. E Deus nos dá uma nova chance de novo, de reconstrução, de restauração. Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso no nosso relacionamento, né, para as outras pessoas. Muitas vezes já condenamos os membros da nossa família sem a possibilidade de uma nova oportunidade. A gente já olha para o outro ou para o membro da nossa família já com um olhar de condenação, assim como esses homens. A lei diz isso, então ela tem que morrer. E a gente olha para
para nossa esposa, esposo, filhos, filhos, mãe, pai, já com um olhar de condenação, dizendo assim, olha, você errou, então não tem mais jeito não. E aí a gente elimina, né, tira a possibilidade de uma nova oportunidade. Quando a gente já faz um julgamento, dizendo, não tem mais jeito. Espera aí. Se a presença de Deus está na nossa família, pode sim ter uma segunda chance. Não existe uma só construção de família que não precise de uma nova oportunidade para continuar a edificação. Como eu falei, todas as famílias têm problemas. Não existe nenhuma família que não tenha problema. E na construção dessa família, ou reconstrução, não existe nenhuma família que diga, olha, eu não preciso de uma oportunidade para continuar a edificação, porque sempre irá precisar. Em um momento ou outro, a gente vai precisar de uma oportunidade. Talvez nesse momento foi o outro que pisou na bola, mas amanhã pode ser eu. Ou ontem fui eu. Então, sempre a gente vai precisar dessa oportunidade. Não existe segunda chance sem exercer o perdão como via de mão dupla. Preciso de perdão e libero o perdão. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.